Vamos lá, hein? Vamos lá. Hoje é dia de Boku no Hero Academia. E. Se tem alguém que não queria estar aqui, essa pessoa sou eu, viu? Quando eu abri o volume de Boku no Hero da Academia pra ler, ninguém no mundo se arrependeu mais. Ninguém. Mas, enfim, né? Vamos lá. Te prometeu, então ninguém pediu, né? Eu que prometi, então vamos lá, né? Seguinte, gente. Hoje nós vamos começar devagar, tá? Porque o nosso amigo Horikoshi, ele não se organiza muito bem em volumes. Não sei se vocês... Não sei quem já teve a oportunidade de ler por volumes do Boku no Hero, mas isso importa muito pouco. As histórias não são muito organizadas em relação a volumes. Então, hoje nós vamos falar... Vai ser teoricamente rápido, né? Hoje nós vamos falar apenas de 2 capítulos, tá? A gente vai falar do capítulo 1 e do capítulo subsequente, que é o capítulo 2, né? Porque eu acho que esses 2 capítulos, eles são muito importantes pro que vai vir a seguir na obra. Então vamos devagar, tá? Não, depois nós não vamos pro anime do Coyote, tá? Hoje vai ser só isso. Eu tenho outras coisas pra fazer hoje ainda. E eu estou com muita dor nas costas também. Então eu vou tentar ser o... Não vou tentar ser breve, mas vou ficar só nisso aqui, tá? Hoje é só o início da saga mesmo. Depois a gente vai um pouco mais rápido. Mas vamos lá. Do que se trata então Boku no Hero Academia, né? Nesses 2 capítulos. Ele começa... Inclusive, vamos começar pelo começo, né? Essa primeira página de Boku no Hero eu acho muito boa. Eu acho ela realmente muito boa. Tá com essa coloração que eu não sei se é original, mas a primeira página ela é muito boa pra trazer o que a gente... Pra começar a mentirada pra gente, tá? Porque se tem uma coisa que Boku no Hero não é um mangá sobre um moleque que não tem poder. É impressionante isso. O mangá começa com a história de um menino que não tem poder. No mesmo capítulo, deixa de ser a história de um menino que não tem poder. No mesmo capítulo. No primeiro capítulo. É impressionante o quão ruim é esse primeiro capítulo de Boku no Hero Academia. Inclusive é interminável. Quem não está acostumado... no final do segundo capítulo ele já come o cabelo. Mas... O Horikoshi escreve demais. E... Ele escreve demais e não diz nada. Então é impressionante. Porque... Mas, enfim, vamos lá. A primeira página é uma página boa, que ela mostra... eu acho que ela é funcional pra mostrar do que era pra se tratar esse mangá. Parece que ele pensou em alguma coisa, aí ele chegou pro editor e falou: pô, vou contar essa história aqui, mano. O que você acha? Esse é o meu primeiro capítulo. Aí o editor falou: porra, muito bom, nota 0. Né? Vamos adiantar isso aí, porque quando que o protagonista vai ter poder?
Aí ele falou, mas não vai ter poder. Não, tô falando sério. Quando é que ele vai ter poder? Não, ele não vai ter poder. Mano, tô te perguntando na moralzinho mesmo, papo 10, papo de brother. Quando é que ele vai ter poder? Aí o cara falou, aí o Horikoshi, porra, pensando em ser rico, pensou, esse é o pensamento milionário. Qual é o pensamento milionário? É você agradar o seu chefe, né? Porque quando você agrada o seu chefe, você tem menos chance de ser demitido e tem mais chances de alcançar a riqueza. O que é a riqueza do assalariado? É não ser demitido. E era isso que ele queria. Então, ponto para Horikoshi, né? Ele... Ponto para ele. Porque ele começou muito bem, né? Aí, beleza. Aí o nosso amigo, né? Ele é espancado na escola por 3 páginas, né? Então, inclusive, pra isso, é muito esquisito, tá? Ele... Vamos lá. Tipo, o bom de fazer live é que você não precisa se apegar a ir devagar, a ir rápido, né? Você pode ir o mais devagar possível. Então vamos lá. Eu vou ler só os balões aqui dos pensamentos do Deco. Eu aprendi que as pessoas não nascem todas iguais. Aos 4 anos eu já sabia disso. Como a sociedade realmente funcionava. Essa é a primeira página do mangá, tá? Aos 4 anos de idade... Aos 4 anos de idade, ele já sabia como a sociedade funcionava. Beleza, né? Ora, por que você quer bater o recorde de burrice? Aí, beleza. Ele é tipo um empreendedor de 13 anos, né? Aí, beleza. Aos 4 anos ele sabe... Aí, vamos lá, vamos dar uma chance pro nosso amigo Horikoshi, né? Por quê? Ele já sabia porque ele não tinha poderes. Né? Só que, porra, se você me disser que o Bakugou dessa imagem aqui tem 4 anos... Porra, eu tenho 60 quilos, mano. Se esse Bakugou aí tem 4 anos, eu tenho 60 quilos. Olha o tamanho desse filho da puta. Olha o tamanho dele. Como tem 4 anos de idade? Que porra é essa? Né? Não me convenceu. Isso não é criança de shonen. Isso é mentira, Galáxia. Isso não é criança de shonen. Criança de shonen é do tamanho daquele gordinho ali com a cabeça 4 vezes maior. Não venha trazer fake news pra cá. Criança de shonen é uma criança minúscula com uma cabeça gigantesca. Não é. A altura do Bakugou aqui claramente é a altura de um adolescente. Inclusive, ele tem essa altura aí quando ele entra na escola. Tá? Suspensão de descrença, porra! Como é que eu vou ter suspensão de descrença se ele com 4 anos e com 16 tem a mesma altura, porra? Beleza. Aí corta pra segunda página. E aí a segunda página Não. Porra, vocês são foda, mas vocês se fazem de maluco, mano. Porra, já viu Cavaleiro, vocês se fazem de maluco, mano. Na moral mesmo, vocês se fazem de maluco. Papo reto, se fazem de maluco. Porra. Estamos falando de crianças de 4 anos. 4 anos. Não estamos falando de criança de 13 anos.
Um idealizador num mundo de sonhos. Sua história se inicia. Aí, a frase do aos 4 anos eu já sabia disso, como a sociedade realmente funciona, troca para a página seguinte e vai para e essa tem sido a minha aprovação. Desde lá até hoje. E aí ele começa contando a história. Sinceramente, eu não gosto disso aqui. Tá? Eu entendo por quê, né? Mas eu acho que essa primeira página aqui já mostra que as pessoas têm poderes nesse mundo e ele não tem. Pra cortar diretamente já pro lore, que nesse mundo, blá, blá, eu preferia conhecer mais do Deco. Porque foi isso que ele me prometeu na minha primeira 2 passadas de página. Mas enfim, são decisões. Essa foi a decisão dele. É uma decisão que me agrada? Não me agrada. É uma decisão que faz sentido mercadologicamente? Faz muito sentido. Por quê? Porque o que ele vai fazer é... Eu não sei se a minha história vai dar certo, mas eu vou mostrar o porquê ela é legal. E por que ela é legal? Porque a gente está falando de herói. Lembra dos heróis? O Ultraman? Lembra daquele herói, o Cavaleiro da Lua? Lembra do Wolverine? Então, nesse mundo, todo mundo é Wolverine. Todo mundo é Superman. Todo mundo é Homem-Aranha. Mas eu não sou. Todo mundo é Cavaleiro da Lua. Mas eu não sou. Na verdade, sejamos justos, 80% da população é. Né? E aí, vamos lá. O salto lógico é... Estamos num mundo onde 80% de 100%... Vamos lá, hein? De 100%, 80% são pessoas... Eu não consigo falar isso sem... Eu não consigo falar isso sem lembrar... Ai, que saco. Inclusive, esses dias... Esses dias não. Ontem. Ontem eu tava andando na rua. E aí, aqui no Rio... Acho que em São Paulo também tem disso. Não sei se nos outros lugares tem. Aqui no Rio, tem uma coisa muito comum, que é lojas de rua, que tem pessoas falando, entra aqui na loja, estamos com não sei quantos por cento de desconto. Aí a pessoa faz uma brincadeirinha com alguém, faz lá pra chamar as pessoas pra dentro da sua loja. Isso tem muito aqui no Rio. Que é uma coisa, inclusive, que é muito engraçada. Aí a pessoa falando de porcentagem, e aí eu lembrei do nosso amigo Pimenta, né? Porra, tu... de 60%, 30%, tá ligado? E aí eu tava andando na rua e eu comecei... Igual naquele dia que a gente tava vendo o vídeo, nós foi na segunda, eu não conseguia mais parar de rir, mano. Eu não conseguia mais parar de rir. Aí eu tava indo pra academia na hora. E eu fiquei uns 5 minutos caminhando, rindo pra caralho. É bizarro. Mas enfim, aí a gente tem uma sociedade então que é dividida em 80% com poder, 20% com poder, sem poder. Esses 20% não importa muito, né? É meio que as pessoas que se fuderam. 20%. Dentro desses 80%, poucos têm uma capacidade realmente elevada. Ele não fala a porcentagem disso. Porque isso não importa. Até porque os 80% não importam. Né? Só que, como isso foi só... Isso aqui, gente, é uma coisa claramente não pensada em problemas que você pode criar pra você mesmo, tá? Como armadilha. Beleza? Porque 20% da população é muita gente. Não é pouca gente. 20% da população é muita gente. São pessoas suficientes para fazer bastante barulho, 20%. Então, assim,
Claramente foi só um número alto, chute alto, que foi colocado pra fazer assim, caralho, eu estou dentro de um grupo muito pequeno, mas é um grupo considerável. Porque se 20% são pessoas sem habilidade nenhuma, e dentro desses 80% tem muita gente que tem poder merda, né? E esses dois grupos podem facilmente conversar, tipo, a mãe do Deco, o poder da mãe do Deco, o poder do pai do Deco, são poderes completamente inúteis, de certa forma. Então eles são quase humanos normais, vejam só você, né? Então, vamos dizer aqui que isso aqui poderia ser, esse número, ele poderia ser algo interessante, poderia criar coisas interessantes. Lá pra frente vai ter aquela divisão de salas, né? Aquela divisão de salas por poder, né? Tipo, nível de poder, né? O que também não vai querer dizer muita coisa. Mas, enfim. Assim, foi claramente pra fazer essa diferenciação e só. E eu acho isso uma decisão muito ruim. Enfim. Porque você... Ninguém pediu pra você colocar um número. Se você tivesse dito que eu não tenho poder, nesse mundo tem pessoas que têm poder, era o suficiente, tá ligado? Ia ter lá o Zezinho que ia falar, porra, não sei quantos tem, quantos não tem. O que foda-se, né? Porque na verdade só aparece gente que tem poder nessa porra desse mangá. Então, foda-se. Enfim. E aí ele vai mostrar uma coisa que... Sinceramente, assim, eu acho que o Boku no Hero é um mangá de potencial muito desperdiçado. É por isso que eu tenho certa curiosidade com ele. Porque ele tem questões aqui. E a primeira questão que aparece, que é muito interessante, que eu não acho que é bem desenvolvida, mas é muito interessante, é essa questão do... Beleza, eu tô num mundo onde as pessoas têm poder. Ok. Mas... E pessoas podem fazer com esse poder coisas boas e coisas ruins. Mas as pessoas que fazem coisas boas, elas não fazem as coisas boas apenas porque elas querem fazer coisas boas. Porque elas são pessoas boas. Elas também fazem para benefício próprio. E uma questão que aparece bastante nesse primeiro 2 capítulos é a questão de popularidade, sabe? De você se mostrar. De você querer ser conhecido pela habilidade que você tem. Porque o grande ponto, dada a primeira página desse mangá, o grande ponto desse mangá deveria ser esse. De certa forma, tá? Que é... Como eu vou me destacar nesse mundo se o primordial para se destacar nesse mundo eu não tenho? Né? O grande lance do Deco poderia ser esse. Eu preciso de uma certa habilidade e eu não tenho, nasci sem essa habilidade, então eu não tenho a capacidade de me mostrar. Aí a solução que vai ser dada no final do primeiro capítulo é uma solução que aí que começa a Itália lá em... A Itália em 39, tá ligado? Começa ali, começa cedo. Eu não lembrava que começava tão cedo. Tá ligado? Mas é ali que já vai começar essa questão. Mas... Vamos lá. Aí tem essa... Eu vou pegando um pouquinho. Vou passando as páginas aqui pra lembrar também das coisas. Aí tem esse lance que eu... E aí a gente tem mais um salto lógico, porque ele vai contando uma história de como esse mundo funciona. Aqui, ó. Beleza. Tá ventando pra caramba aqui. Cadê? Aqui, ó.
O grande fenômeno acompanhou-se pelo aumento nas taxas de criminalidade. Enquanto as nações se preocupavam em efetuar mudanças radicais nas suas respectivas leis, homens e mulheres corajosos, inspirando-se nos personagens fictícios, trajaram o manto do heroísmo. Eles começaram policiando este novo mundo e defendendo os inocentes do mal. Subitamente, por meio da opinião pública massiva, o heroísmo ascendeu a uma profissão legalizada. E graças a seus repetidos méritos em serviço, eles começaram a ser remunerados pelo Estado e a serem reconhecidos pela população. Ai, ai. Eu não sei, cara. Eu preciso continuar esse mangá? Precisa continuar? É só uma pergunta, assim, tipo. Não tem qualquer discussão aqui. Não tem qualquer discussão aqui. É. No mundo hipotético. Onde todo mundo tem poder. As pessoas subitamente com mais poder pensaram: e se eu usasse o meu poder e dissesse que através da minha força isso aqui é o certo e isso aqui é o errado? Não tem qualquer coisa de valor aqui, tá? Não tem qualquer juízo de valor aqui. É porque tinham super vilões primeiro, não é assim que funciona, Diego. Não é assim que funciona a criminalidade, cara. Alguém tem que dizer o que é criminalidade, pelo amor de Deus, cara. Não é difícil. Não é assim que funciona. Caralho. Pelo amor de Deus, cara. É porque existiam vilões primeiro. Os vilões inventaram o crime, tá ligado? Qual é? Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Ai. Não, mas beleza. A questão é, segundo essa frase aqui, porque assim, vamos lá, eu não consigo levar o Boku no Hero tão a sério assim, porque pra mim é um mangá idiota. Mas a sequência é, tá? Em algum momento da história, as pessoas começaram a ter poderes, beleza? Em algum momento aconteceu alguma coisa e as pessoas começaram a ter poderes. Isso se tornou algo comum. Isso é dito assim. A história é contada dessa forma. Isso se torna algo comum. Todo mundo meio que tem alguém na família que tem algum poder. Ou a família toda. E poucas pessoas não têm esse poder. E obviamente, pessoas com poderes vão fazer coisas boas e vão fazer coisas ruins. Então, as pessoas com poderes decidiram se utilizar da sua habilidade
para fazer coisas em seu benefício próprio. Ok? Começaram a roubar, começaram a fazer o que for. Depois disso, outras pessoas vendo essa situação de roubos e tal, e aí é que não faz sentido. Enfim, não. Porque. Por isso que eu falo que esse bagulho do 80% é só uma armadilha, tá ligado? Porque se esse número fosse baixo, faria sentido essa ordem lógica, tá ligado? De as coisas aconteceram muito rápido, algumas pessoas começaram a ter poder e começou a ter crime. Mas como foi muita gente ao mesmo tempo, essa é um... Mas individualidade não é superpoder. Ai, meu Deus do céu, velho. Aí você tem que me ajudar, né? Aí você tem que me ajudar. A mina fica gigante, é individualidade, não é superpoder. Pelo amor de Deus, cara. Aí é... Porra. Sabe? É questões didáticas, tá ligado? É questões didáticas. Se você lançar fogo pela sua mão, não é um bagulhinho a mais, cara. É um superpoder, cara. Pelo amor de Deus. Que lê direito, cara. Tá, você é muito fã de Boku no Hero, beleza. Mas, cara, você gera fogo do nada. Do nada. Do nada. Isso é um superpoder, cara. Isso é muito longe de qualquer habilidade que um corpo humano é capaz de fazer. Porra. Pelo amor de Deus, cara. Sim, cara. Tem literalmente a atividade que não dá mais. Sim, isso é a exceção da exceção que entra nos 80% idiota que ele colocou, cara. Pelo amor de Deus. Enfim. Isso nem é importante. Beleza, eles têm individualidade. Tá feliz agora? Eles têm individualidade. E nesse meio de 80% de individualidades, tem pessoas que têm individualidades fodas, como ficar gigante. Beleza? E não é uma quantidade pequena, porque tem escolas formando pessoas com individualidades fodas. Tem ligas. Eles são pagos pelo Estado. E a gente não tem noção de quantas pessoas são. Beleza? Talvez não seja eu que precise ler o mangá. Mas enfim. Aumento do pau também de individualidade? Então existe um pouco no Hero da vida real, né? Enfim, essa parada de individualidade. Enfim. Em algum momento, essas pessoas... Isso não é importante para o discurso. Em algum momento, as pessoas elas começam a fazerem coisas ruins e outras pessoas começam a falar assim, porra, isso aqui não tá certo. Eu vou utilizar a minha individualidade, que é muito forte, para o bem. Então, tem um cara com uma individualidade qualquer, sei lá, de lançar gelo, e ele tá roubando. Aí eu apareço no meio da rua e utilizo a minha individualidade do fogo e paro esse bandido. As pessoas vendo isso na rua, as pessoas comuns ou as pessoas com individualidades banais, começam a dizer que, porra, esse negócio aqui é legal. Porque a gente não tá vendo aí o Estado fazer nada com esses caras aí. E parece que esses caras são muito fortes. E tem pessoas que estão fazendo isso. Então, eu acho que isso é uma coisa boa, não é verdade? Pessoas que a seu bel prazer utilizaram sua habilidade
e começaram a ser reconhecidas pelo Estado e se tornaram funcionárias do Estado. O que basicamente é, eu sou tão forte, que eu, enquanto Estado, prefiro trazer você para o meu lado do que deixar você como meu inimigo, né? Eu vendo a sua imagem, faço o que for necessário, mas você não, mas eu consigo de certa forma te controlar para você não sair da linha, né? E de certa forma também eu crio um certo tipo de código de conduta onde eu digo, enquanto Estado, o que é certo e errado e utilizo a imagem de outros heróis para corroborar com isso. Beleza? Tá dando para acompanhar a lógica aqui do que tá rolando? Acho que é tranquilo, né? O discurso até aqui, a construção do mundo é essa. Eu não tô fazendo nenhum juízo de valor aqui, tá? É o que foi apresentado pra gente. A gente tá na página aqui, ó, tá textual aqui. Aí eu vou perguntar pra vocês, é uma pergunta completamente retórica, né? Mas eu vou perguntar pra vocês. O homem mais forte do mundo. O homem mais forte do mundo. O que ele representa? Quais são os nomes dos golpes dele? Qual é a cor da roupa dele? Ele é branco? Ele é asiático? Não, pergunta. Tô perguntando, não quero tirar. Eu não li o mangá direito, eu não vou tirar. Não vou ser precipitado aqui. Porra. Você matou a charada, meu amigo Diego Antois. É uma referência ao Superman, exatamente. Não, não derreti não, pô. Não derreti não, eu tô fazendo um exercício do que tá sendo apresentado no mangá, pô. Eu não tenho culpa de se a pessoa é o campeão dos burros, né? Ora, por que você quer bater o recorde de burrice? Não é minha culpa. Mas eu tô falando da terceira página do mangá, Diego Antois. Eu não tô falando do arco dos mafiosos. Eu nem sei que porra de arco dos mafiosos é esse. Tô falando do que é apresentado no mangá. O mangá tá apresentando isso. E aí, beleza. Tem esse negócio que é a formação desse estado e como ele funciona. E agora as pessoas têm um objetivo. E o seu objetivo principal fica claro aqui nessa página, que é ser o herói, né? Ser um herói agora é uma... sei lá, né? Tipo, o que seria hoje, né? Inclusive aqui, ó, essa página aqui é muito legal, né? Mostrando as individualidades, né? Tem a individualidade que é só um dedo, mas a maioria não é, né? A maioria não é. Enfim. Obrigado, Horikoshi, por mostrar.
o que, né? Aí beleza, agora tem o Bakugou, que não cresceu 1 centímetro desde então. E é um personagem que talvez, assim, até onde eu vi no mangá, eu acho que ele e o Todoroki são os personagens pra mim que eu gosto mais, assim. Eu não vi muita coisa, eu até li pouco mangá, eu vi bastante do anime, mas até onde eu vi, acho que é o personagem que tem bastante potencial. Eu acho ele bastante é, é, eu acho ele bastante carismático, o Bakugou. Ele não é só o moleque estourado, sabe? Ele, ele tem mais coisas ali. Aí tem esse capítulo aqui vai se desenrolar para basicamente com o nosso querido Bakugou sendo. Vai ter essa primeira parte do maluco da lama, sei lá que porra é que ele é. Pegando primeiro ele, e aí vai acontecer o lance do. Aqui, ó. Cadê? Vamos essa página aqui. Ah, calma aí, deixa eu ver se essa página aqui. Ah, sim, tem a questão do porquê as pessoas querem se tornar. Assim, as pessoas se querem se tornar heróis é ah, é uma questão ok, né? Faz sentido. Dado esse mundo como eu não sei se isso vai ser. Se isso vai vir uma questão em algum momento nesse mangá. Mas dado como ele foi apresentado pra gente, o Estado, de certa forma, dizendo que ser um herói é uma coisa boa, faz sentido com que as pessoas se tornem um herói e isso mexe com o imaginário, né? Do, claramente uma criança que nasce com um poder específico, uma habilidade, uma individualidade, vai querer se tornar um herói. E obviamente nem todos podem. E nem. E nem se. Às vezes está até tendo uma habilidade, uma individualidade interessante, por outras questões, a pessoa também pode deixar de. Pode deixar de chegar na sua maior capacidade. Isso vai ser uma questão, de certa forma, bem tangencialmente, vai ser abordada na questão do. Não é nem tangencialmente, mas não vai ser exatamente isso que vai ser falado, porque vai entrar na questão lá de todo o treinamento que o nosso amigo Bakugou teve para receber essa habilidade. Que é o final do capítulo 2, que basicamente você joga fora todos esses 2 primeiros capítulos aqui, porque eles importam muito pouco. Enfim. Aí vai ter esse bagulho o flashback dele. Inclusive, eu acho o Horikoshi desenha muito bem, né? Ele só se perde nisso aqui, essa quantidade de balão de informação. Ele acha que o mundo dele é muito interessante. Na página 10, tá ligado? Não precisava. Não precisava, tá ligado? Calma, nem o mundo de ninguém é interessante assim na página 10. Mas ele é leitor de quadrinho, né? Quadrinho é comic, né? Comic ele é muito. Ele é muito verborrágico, né? Então faz sentido ele ser também. Enfim, o All Might vai aparecer e vai dar uma porrada. Essa página aqui é muito boa, do rosto dele quase saindo.
Aí ele prende o cara e aí vai ter a primeira conversa aqui, que é muito bizarro, tá ligado? O que vai acontecer aqui, porque é muito rápido. É muito rápido. A, que- é, a questão dele deixar de ser um. O cara falar pra ele, desista. E depois ele fala, não, não desiste não. Então. Enfim. E aí tem essa questão que eu acho muito interessante. Que poderia ser muito bem explorado, inclusive. É que eu tenho muito spoiler de Boku no Hero, né? Porque, né? Twitter. Essa questão aqui do All Might, ela é muito interessante. Essa questão aqui do All Might é muito interessante. Por quê? Colocar o herói mais forte do mundo como alguém que tá morrendo, né? É muito interessante, tipo, porque ele é um símbolo, sabe? Ele é uma imagem muito forte. Ele não é decadência, ele não tá em decadência, ele tá morrendo, é diferente. Se ele tivesse em decadência, ele seria tipo um cara, ele seria tipo latino, tá ligado? Que já foi alguém que fez muito sucesso, mas hoje ninguém se importa. E ele não é o latino. Ele continua sendo alguém muito famoso, sendo alguém sendo alguém que todo mundo gosta, todo mundo quer ser igual. Ele é uma pessoa que todo mundo se espelha. E de certa forma também, ele é a pessoa que carrega com ele essa imagem do herói do Estado, tá ligado? A imagem dele carrega isso, esse herói do Estado. Eu tô levando. Eu tô levantando. É a semiótica, hein, rapaziada? É a semiótica, tá? Não culpem o mensageiro. É a semiótica levantada pelo nosso querido Horikoshi, tá? O herói mais forte do mundo está morrendo. Tá? O herói mais forte do mundo, que é o cara. O... Ele é o cara que. Como é que eu posso dizer? O cara mais forte do mundo é o cara que está morrendo. E a morte dele, ou melhor dizendo, o enfraquecimento desse personagem não pode ser descoberto. Aí eu pergunto pra vocês, por que esse enfraquecimento de um herói não pode ser descoberto? Tá ligado? Questões, né? Acho que é uma questão no mínimo interessante. Dentro desse mundo, por que esse cara não pode ser... Por que não existem pessoas fortes o suficiente para substituir esse cara? Isso faria com que os vilões se mostrassem e fossem mais ousados? Então é uma questão muito de, realmente, do que nosso amigo Jandai falou ali. É uma questão de imagem, né? É uma questão de símbolo. E aí, por isso que eu acho muito forte os símbolos no Boku no Hero, que o cara que é esse símbolo é... Ai, gente, é difícil, velho. Aí é um pouco difícil. Mas vamos lá, vou tentar continuar.
Não tô pensando, não tô pensando não, cara. Não tô pensando não. Eu tô tentando. Eu tô tentando ser o mais didático possível com o que tá sendo apresentado pra gente. Aí vamos lá. Ele fala do. Ele fala que ele recebeu uma ferida e tal. E. Agora ele tem aquela limitação de 3 horas que ele pode ser o herói. Né? E aí ele vai falar que o símbolo da paz que sempre salva os inocentes com um sorriso no rosto nunca deve sucumbir às forças do mal. Palavras do próprio All Might, né? Só que ele tá falando de símbolo aqui, sabe? De certa forma, nesse mundo, o All Might, ele não é apenas um herói, ele é um símbolo. Ele sabe que o que ele representa para esse mundo é muito mais do que um cara que dá um socão, tá ligado? E esse símbolo da paz não é só um símbolo da paz que tipo, os caras do mal. Ih, caramba, caiu. Não, caiu, não, pensei que tinha caído. Os caras do mal agora vão querer fazer maldade. Mas ele é um símbolo, como mostra antes do Deco, ele é um símbolo de inspiração também para os jovens. Então a imagem de símbolo da paz é muito forte também pela influência que ele faz com as outras pessoas, com outras pessoas. Outras pessoas querem ser como ele. Então, e querer ser como ele é querer manter os ideais que ele tem. E um dos ideais que ele tem é essa questão de ser o símbolo da paz. E como é que você define? Aí a gente aí entra numa questão muito difícil aqui, que é o que o All Might faz, gente, pra manter a paz? Qual é o meio que ele utiliza pra manter a paz? Quando você pensa em paz, você pensa num super-herói dando um soco no vilão? Porque se você pensa que um símbolo da paz é alguém que dá um socão no bandido, não é um pouco esquisito, pra dizer o mínimo? Não levanta questões isso? Essa decisão de sair da boca do All Might que ele é o símbolo da paz? Tá ligado? Então, eu tô passando pano pra Marvel e DC, como assim? Não entendi. Por que vocês estão falando do Batman? Mas é até engraçado, né? Porque eu vi o Batman na minha cabeça quando eu tava pensando nisso. Não que o All Might pareça com o Batman, obviamente, ele parece muito mais Superman. Mas
existe uma grande questão com, com os heróis antigamente, que o ambiente, geralmente, que eles foram criados, principalmente o Superman, era um ambiente onde a ideia de discurso era essa ideia de terem vilões muito bem mapeados, sabe? E eles... e você utilizar para dizer que aqueles caras são do mal e ele é o do bem. Tá ligado? Então, por mais que seja estranho boa parte do discurso, eu acho que eles têm questões ali, sabe? Ou principalmente esses heróis assim do final dos anos 20, sei lá, eu não sei, eu não conheço muito bem a história de super-herói, posso estar falando besteiras aqui, não sei a data correta. Eu sei que é por volta dos anos 20 até os anos 40, talvez. Posso estar falando merda aqui, se eu estiver falando merda, vocês podem me corrigir. Mas... a questão é que a paz, ela é medida aqui de uma maneira simplória, tá? Não, eu tô falando do Superman. Ela é medida que... A paz, ela é medida de uma forma que é a não existência do mal. Vamos dizer assim. Ou a não... Ou o não controle do mal. Tá? Eu acho que é melhor definido assim. Ser um símbolo da paz é que enquanto eu estiver vivo, eu tenho a capacidade de que as pessoas ruins não controlem as coisas. Acho que dá pra definir assim, né? Mais ou menos o que ele quer dizer. Mas cara, é um discurso, pra mim, extremamente problemático. Ah, mas os super-heróis da Marvel e da DC também fazem isso? Foda-se. Metade de 39, tá ligado? O que tava rolando em 39, não é verdade? O que começou por ali, né? Não sei. Mas, pelo menos pra mim, é uma questão... O que está sendo dito aqui é bem problemático. Colocar essas pessoas como uma imagem positiva, eu acho que você, de certa forma, tá colocando o que você acredita, sabe? E aí, mais uma vez, não é uma questão problemática pra mim. Pra você pode não ser. E aí, né? Cada um com seu cada um. Mas eu acho que é bem claro, pelo menos pra mim, nesse primeiro capítulo, é bem claro a questão aqui do que o Boku no Hero se trata, sabe? É sobre ser bom. É sobre ser herói. É sobre buscar a paz. Entendeu? Todas essas questões estão aqui. Mas também tem uma questão que ela é... E tem a questão mais interessante que ela é usada como um pano de fundo, que é a individualidade. Porque a individualidade ela vai ter um papel importante por causa do poder do All Might. Entendeu? A habilidade do All Might é a que basicamente é o motivo da criação desse mundo todo, sabe? De como ele funciona e o que quer ser dito aqui. E qual a história que quer ser contada aqui.
Vou continuar. Aí ele fala assim, ó, mas se você deseja... Ele fala pra ele, ó... Você não pode se tornar um herói porque você não tem habilidade, beleza. Mas você pode se tornar um policial, né? Você pode ter um trabalho digno nessa sociedade, de certa forma, né? E o trabalho digno de heroísmo é ser um policial. Ai, cara... É overthinking, não é possível. Eu tô errado, eu tô muito errado. Eu sei disso, eu sei que eu tô muito errado. E aí corta pro nosso querido Bakugou sendo atacado, beleza. E aí o ponto importante aqui desse capítulo vai ser agora a questão do heroísmo. Que aí é bastante Battle Shonen, né? É ele tentando fazer alguma coisa e aí pergunta pra ele, por que você fez isso? Por que você fez isso? Por que... vocês têm a visão muito distorcida do Japão, pelo amor de Deus. Parece que lá é o mundo da fantasia, tá ligado? Todo mundo é legal, todo mundo é bom. Ninguém... O Estado não é coercitivo nunca. Pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de caralho, velho. E a grande questão aqui, que é o que inspira e faz o All Might ficar com vontade de passar o poder dele pro nosso querido Deku, é o heroísmo dele. Conhecer uma sociedade sem viver o seu dia a dia é bem complicado. Assim, concordo. Mas discordo também. Porque o que mais fazem é falar que todos os lugares são bons, menos o Brasil, por não viver diariamente naquele lugar. Tá ligado? Os Estados Unidos é maravilhoso, não sei onde porque é maravilhoso. A África é tudo uma merda. Então, né, questões. Mas a gente se utiliza da arte para ver o que as pessoas de determinados lugares com visões diferentes acreditam em relação ao mundo ao horizonte de possibilidades dela. Tá ligado? E o que tá acontecendo aqui é basicamente isso. Talvez, o que tá acontecendo aqui, mas aí é uma questão que não tem como dizer que é só uma grande teoria, é que o Horikoshi, por ter sido bombardeado pela cultura pop americana, no geral, dos super-heróis, criou também essa imagem, tá ligado? De ser uma coisa muito boa, de ser uma coisa muito legal e de ser uma coisa que ele talvez gostaria que uma sociedade sadia tivesse. Dá pra pensar por esse lado também, mas aí, obviamente, é por achismo, não dá pra fazer uma análise em cima disso. Mas dá pra, né, brincar com essas possibilidades. Porque se a gente não pode dizer exatamente o que acontece em determinado lugar, provavelmente o Horikoshi também não pode dizer o que acontece exatamente nos Estados Unidos. E mesmo assim ele levanta todas essas imagens como coisa boa. Que inclusive é algo bem interessante, porque o All Might ter toda essa estética, né? E a habilidade dele ser como é, de ser essa passagem, né? De
de força, é bem interessante se você parar pra pensar por esse lado, né? Dá uma discussão de bar muito legal. Que também é uma coisa interessante, tipo, você brincar com essas coisas, tá ligado? É uma discussão legal. Eita, alguém tá vendo o jogo do Menudo, eu acho. Não sei qual jogo tá rolando agora. Eu acho que é o jogo do Menudo mesmo. Enfim. Ah, aí vai ter uma questão do que é se tornar herói, que é uma coisa muito importante aqui. Que é o que. É uma questão muito importante aqui, mas e ela, como todo Battle Shonen, é uma questão bastante romantizada, né? Que é o que é ser um herói, né? Ser um herói é ter as ferramentas pra fazer isso, ou ser um herói é um impulso, tá ligado? De certa forma. Então. E aí o final desse capítulo é sonhos podem se tornar realidade. Ah, sim, esqueci de mencionar. Essa é a história da minha jornada para me tornar um grande herói. Se ninguém tinha percebido até aqui, ele trouxe a informação para vocês, né? Que é basicamente uma história rápida de alguém que nunca foi pobre contando o dia que ela foi pobre. A Paris Hilton um dia perdeu a carteira dela. E ela se sentiu a pessoa mais pobre do mundo. Só que aí no final do dia ela achou a carteira dela. E aí ela voltou a ser milionária. Esse é o primeiro capítulo de Boku no Hero. É a história de uma pessoa que não tinha poder, mas aí ela ganhou o maior poder do mundo. E o maior poder do mundo estava dentro dele, né? Tirando o fato que não estava. Foi só... Na verdade... na verdade... É um grande mangá sobre sorte, né? Sobre estar no lugar certo na hora certa, né? Porque se o Deku poderia ser o maior... Ele poderia ser o maior herói do mundo em potencial. Mas se ele fosse um morador da Sibéria, dificilmente o All Might estaria lá e passaria o poder para ele, né? Qual é, mano, Jandai? A vida é isso? Se tem uma coisa que a vida não é, é sorte. Pela madrugada. Qual é, cara? Porra, você tem mais de 12 anos, cara. Porra, pra acreditar que a vida é sorte, tá ligado? Caralho. Porra, o cara é milionário por sorte. Porra, pelo amor de Deus. A sorte está no saco certo, né? Essa é a única sorte. É a única sorte que você precisa ter, é estar no saco certo. Enfim, vamos pro segundo capítulo então. Tá. Aí entra na questão que a gente já tinha comentado, né? Antes. Começa com o herói número 1, All Might. Idade e peculiaridade desconhecidos. Galantemente ele entrou no mundo dos heróis e ganhou prestígio tão sólido e imóvel quanto ele mesmo. Seguindo sua chegada na cena, a taxa de novos vilões começou a cair ano após ano. E assim, sua própria existência se tornou um poderoso elemento de sua dissuasor, tanto em nome
quanto realidade, ele se tornou o homem conhecido como o símbolo da paz. Aí a gente tem mais informações aqui, né? E aí ele falou, e esse homem falou pra mim que eu posso me tornar um herói. Ele só nasceu com a bunda pequena, não dá pra ter tudo também, né? O amigo já tem as costas gigantescas, né? Então, essa é a visão do Deco em relação ao o nosso querido All Might, né? Que ele... A chegada dele, de certa forma, mudou o jogo, né? Ele se tornou uma arma e, ao mesmo tempo, uma imagem muito forte que tira... que dá medo nos vilões, principalmente nos mais fracos, né? E a imagem dele se tornou tão forte que ele começou a ser conhecido como símbolo da paz, que é tipo o local que ele está é um local que tem paz, né? A gente já discutiu sobre isso, mas é legal que o próprio mangá continua contando esse tipo de coisa, né? E aí vai ter a questão da passagem de força, que é pra mim o grande ponto desse mangá. Que vai ter inclusive um arco muito grande sobre isso, né? Que é o Alforan. É Alforan, né? Que é o nome do cara, contra o All Might. É o Alforan contra o One for All. Eu acho que é isso, né? Se eu não me engano. Tá. Aí, o mangá é nem um pouco sutil aqui. Porque... Basicamente, ele vai fazer o Deco... treinar muito pra dizer que para receber esse poder que é passado de tempos em tempos, você tem que ser muito forte porque você tá carregando um peso muito grande. Aqui não tem muito o que dizer, tipo, é bem literal, tá ligado? Não tem muito... Não tem muito o que falar em relação a isso. E aí, ai. E aí vem a página que eu acho muito boa. Essa página aqui é o poder de transferir poder. E o nome dessa incrível habilidade a qual fui encarregado não é outro senão um por todos. Então essa é a habilidade do nosso querido All Might, né? Não dá o mérito de quê, Diego? Não tô achando que você tá falando, cara. Me ajuda. Aí, ó. Aí aqui é a questão, né? Um homem cultiva o poder. Esse homem o concede para outro. E de novo é transferido e passado para o próximo. Fazendo isso, corações valentes e vontades inabaláveis de salvar vidas podem ilustrar essa força. Então a gente está falando aqui de passagem de tempo, a gente está falando de história aqui, né? Inclusive, essa habilidade, eu não sei se depois isso é contado melhor na história. Não, até onde eu vi, eu não me lembro. Mas... Dado o que é contado no primeiro capítulo, não teve tempo suficiente para isso que o All Might contou aqui. Não sei se vocês concordam.
não tem há 1000 anos atrás as pessoas começaram a ter habilidade. Se eu não me engano, é tipo 4 gerações, o bagulho assim. Mas aí não é minha culpa, cara, porque se você tá querendo contar um bagulho que... uma habilidade que passa por gerações pra se tornar o que ela é, você que tem que tomar o cuidado das coisas fazerem sentido, cara. Não é minha culpa. Eu não posso dizer nada, eu só leio o balão. Vai entrar nisso depois? Ah, então. Porque a única, pelo menos pra mim, a única justificativa é que esse poder já existia há muito tempo. Tá ligado? Ah, e aí ele vai ter uma grande questão aqui, que ele vai perguntar, por que você vai passar logo isso pra mim, então? Porque, né? Enfim. E aí ele fala, eu estava à procura de um sucessor há anos. E agora eu finalmente encontrei alguém que eu não me importaria de dar o meu poder. Você, que apesar de não ter uma peculiaridade, e é um mero fã sem poder do heroísmo. Muito boa essa frase. Você foi quem brilhou muito mais do que qualquer um. Você foi quem brilhou muito mais do que qualquer um dos chamados heróis. Puta que pariu, eu vou ter que comprar um... Acho que eu vou ter que comprar a versão da JBC, que tá foda. E aí ele pergunta, você vai querer, né? Inclusive, tem uma rima, né, aqui, né? Inclusive, é exatamente da mesma forma, né? Pra mostrar essa, tipo, essa ideia de transferência. É um detalhezinho, mas é legal. Não conheço o All Might. Mas parece muito bom. E aí vai ter o treinamento, né? Ele precisa treinar o corpo dele pra aguentar tudo que está por vir, né? E Boku no Hero vai entrar numa questão, como é que eu posso dizer? Uma questão estética que também que também é uma questão importante aqui, porque o All Might, ele não é só uma versão, ele não é só uma versão americana / japonesa do Superman. No sentido de ser um cara fortão. Ele carrega toda a mensagem estética que o próprio Superman carrega, de certa forma, nesse mundo. E pro Deco poder carregar isso com ele, ele também tem que fisicamente se parecer com ele, né? Então... E aí a desculpa vai ser que pra você aguentar a habilidade, você tem que ser um cara muito forte. Pra aguentar a dor de carregar, que é basicamente aguentar a dor de carregar a habilidade que é passada entre os outros, você tem que ter um certo tipo estético, né? Que até aí eu acho muito bastante shonen, sabe? Nada que me incomode tanto. Eu acho que a estética do All Might me incomoda muito, porque não é só tipo, é uma referência ao Superman, tipo, de alguém que não entendeu o que é o Superman e tá só reproduzindo, sabe? É uma questão
Sempre quando eu penso nessas coisas, eu lembro de uma coisa que aconteceu com a gente no Brasil, que é muito bizarro, né? Que foi o Tropa de Elite, né? O Tropa de Elite, ele... Diferente do Superman, ele nunca teve o objetivo de endeusar o Capitão Nascimento, né? Mas as pessoas começaram a olhar o que era feito e concordar com aquilo que era feito, e ele meio que virou um certo tipo de símbolo. Esse símbolo meio que se perdeu porque o ator que fez o filme entendeu o filme, mas se o ator lá fosse um cara que quisesse carregar a imagem do Capitão Nascimento com uma estética... Se o Wagner Moura fosse um cara que quisesse carregar a estética do Tropa de Elite, contando... utilizando dessa imagem para falar que o Brasil tem que ser assim, muita gente compraria essa ideia e concordaria, tá ligado? Por achar que algumas medidas para se manter a paz, elas são aceitáveis, tá ligado? E eu acho que sempre quando se trata de super-heróis, que no final das contas é meio que isso, você acaba caindo nesse tipo nesse tipo de problema, tá ligado? O segundo filme não é sutil, pelo amor de Deus. Ele é só consequência e o segundo filme, inclusive, ele é muito mais pesado do que o primeiro numa questão mais política da coisa. É que o primeiro ele é visualmente mais pesado, mas o segundo ele é uma coisa que afeta muito mais a gente do que o primeiro filme. E aí eu digo a gente que se você não for muito pobre morador de comunidade, talvez tenha alguém que seja, mas se você não for, você se compadece, você tem empatia com o que acontece no filme, mas você não conhece o que acontece. Você só tem essas imagens, tá ligado? Agora o segundo filme não, esse segundo filme atinge todo mundo. Então tem essas questões, tá ligado? Mas enfim, o que eu queria colocar aqui é que quando você imagens, elas querem dizer muita coisa, sabe? É estética, vamos dizer assim, ela quer dizer muita coisa. E às vezes a gente mesmo, enquanto consumidor, não percebe o quanto essas coisas estão nos influenciam, sabe? A gente deixa essas coisas passarem, a gente só recebe essas coisas e não tira um tempo para perceber, para tentar entender o que está acontecendo, sabe? É esteticamente bonito, aconteceu alguma coisa, mas e aí, né? O que a gente faz com isso? E aqui tem bastante disso. Beleza, ele tem que treinar aqui, aí tem essa questão do como é que eu posso dizer? Tem essa questão dele limpar a praia, tem que ficar mais forte, ele tem 10 meses para treinar para poder receber o poder depois, porque o corpo dele não aguentaria tal, e aí entra uma questão bem, né? Tipo, aí falando de uma questão um pouco mais de roteiro, as coisas que acontecem na sua história, elas têm que acontecer para a sua história ir para frente, né?
Mas se você já entregou o que vai acontecer, você tem que tomar outros cuidados, porque não é exatamente uma regra você não dizer, porque ele já deixou claro no final do primeiro capítulo que essa é a história do Deco se tornando um herói, né? Então a gente sabe que ele vai receber esse poder, ponto. Isso não é uma questão tipo, não, eu queria que tivesse uma surpresa, tal. Não, se você queria que tivesse uma surpresa, você quer outro mangá. Aqui já foi dito do que se trata esse mangá. Ele se trata da história do Deku relatando como ele se tornou um herói. Mas a forma que esse capítulo é apresentado, que ele faz, é muito chato, velho. Esse capítulo aqui é extremamente chato, na minha humilde opinião. Não consigo... Eu não consigo comprar muito. Acho só, tipo... dá logo o poder pra ele, sabe? Vamos continuar. Aqui já foi, tá ligado? E aí vai mostrar o dia a dia dele, cara. Ele tá lá, ele tá treinando, ele treina, e aí ele cansa, e aí ele treina, e aí ele chora, porque é muito difícil, né? Como uma pessoa contaria essa história, né? Quando a gente conta a nossa versão da história, se uma coisa acontece pra gente, a gente vai tentar contar da forma que privilegia mais a gente, né? Então... normal até aqui. E aí tem uma questão aqui que também é uma coisa que tem muito em Battle Shonen, mas aqui me incomoda um pouco mais, que é exatamente essa página aqui. Que tem uma visão, é uma ideia positiva que tem aqui, tá? É uma ideia positiva de que você tentar muito, se esforçar muito, você, né, pode conseguir, né? E aí ele fala que você é imprudente, você é obsessivo, mas eu não posso dizer que eu não gosto disso. Craque Neto é sacanagem, Jandai. Craque Daniel, por favor. E aí tem o dia do vestibular, blá blá blá. Ele mostra a evolução, que é tipo... Você treinou bastante, você teve o resultado do seu treinamento, ok? E aí ele vai receber Você sabe o que dizem, certo? Tem diferença entre algo que nasce com você por pura sorte e algo que você ganha depois de ralar a bunda por isso. Muito importante isso aqui, tá? Muito importante. Existe num mundo onde literalmente você nasce com uma habilidade. Vamos lá. Essa aqui também é muito fácil, né? Mas vamos lá. No mundo onde literalmente você nasce com uma habilidade, uma peculiaridade que pode fazer ou não que você se destaque, o trabalho duro tem muito valor. Mas o que... Isso é o que o All Might está falando. Mas o que a gente viu não é o que o All Might está falando.
O que a gente viu foi que ele estava no lugar certo na hora certa. Ali, o máximo. o, o máximo. Sabe o que me lembrou isso aqui? Me lembrou daquele negócio de. Você tem que estar preparado para a sorte. Porque a sorte pode bater na sua porta. Mas e se você não estiver preparado para ela? Entendeu? Diego Toys, eu vou falar um negócio. Não me leve a mal, tá? Não me leve a mal. Não me leve a mal. Eu sei que você não é um cara de bait, então o que você acabou de escrever eu sei que não é bait. Mas, porra. Mangá não é só ler balão, cara. Pelo amor de Deus, mano. Você tem que juntar as coisas que estão acontecendo. O que está acontecendo foi que o cara viu ele e falou: porra, vou passar meu poder pra você. Ele treinou e o cara passou o poder pra ele. Porque ele viu nele alguma coisa. Alguma coisa que não se desenvolve com trabalho duro. Ou seja, a frase do All Might pra ele não faz sentido nenhum. Porque o motor, o que foi o motriz para ele escolher o Deco, não foi algo que ele desenvolveu. Não foi uma coisa que ele se esforçou. Foi a questão do heroísmo, que era uma coisa dele. Que é uma coisa que nasceu com ele, vamos dizer assim. Porque esse negócio de dizer que algo que acontece, você ter alguma habilidade e isso nasceu com você, é uma das maiores balelas aqui da... uma das maiores balelas que existem. Que existe, né? Então, essa frase pra mim, ela não, o que está sendo dito aqui, ela tem significado não pelo que a gente está vendo aqui. Ela tem significado porque a gente está muito acostumado com essa mídia. E esse tipo de cena é uma cena muito comum pra gente. Mas dentro desse universo, essa frase não faz sentido, ela é completamente jogada, é só uma frase de coach. Tá ligado? É muito idiota isso aqui. E é um ponto central da história. Esse é o poder que você ganhou de forma justa e merecida, garoto. Uma verdade que eu teria zombado se estivesse em um livro de história, em quadrinhos. Agora está ao meu alcance. Aí ele tem essa piada, agora coma isso, que é o fio de cabelo. E aí ele passa o poder pra ele. Através do DNA, né? Que é a questão de passar a habilidade pra outra pessoa. Que esse poder do All Might, ele é muito problemático e cheio de buraco. Porque... o que me parece... aí, né? Também outra só... só conjecturando, né? Mas o que me parece é que ele tinha muito esquematizado essa questão do All Might e o que ele queria com esse personagem, e o mundo veio depois, que é uma coisa normal. Só que ele não adaptou a questão do poder do All Might pro restante. Então,
não sou apenas destoante no sentido de ele é diferente porque ele, sei lá, ele tem alguma coisa, alguma habilidade diferente. Soa destoante porque parece que tem muitas questões a mais do que o mundo que ele apresentou. Tá ligado? Então, isso eu tô falando de primeiros capítulos, tá? Não tô falando de lá pra frente, o que é feito e tal. Porque todo mundo sabe que mangá grande da Jump, até pequeno, né? Até os menores, não... É muito difícil de você conseguir planejar ele do início ao fim pela forma com que ele é produzido, né? Então, até aí, ok. Mas eu acho que tem uma... É muito desconectado pro que a gente tem de informação. E ao mesmo tempo que não é colocado como um mistério. Então não é... Tipo, esse poder... Ele tem um pouco de mistério de ele ser um poder que se passa um pro outro. Isso é um mistério, de certa forma. Né? Porque ele é diferente dos outros, que todo mundo nasce com... Que o grande ponto é que todo mundo tem a sua peculiaridade. E essa peculiaridade é passada de uma pessoa para outra. Com o tempo, né? Mas eu acho que não é forte o suficiente para carregar a... Isso seria tipo 9 Caudas de Naruto? Eu acho que enquanto ideia sim, enquanto execução não. Porque textualmente é dito que tem um demônio de 9 caudas que destruiu o mundo dentro do Naruto. Não tem como ser mais direto do que isso. E esse é o catalisador de muitas coisas. Aqui também é. Só que... Eu não sei. Eu lendo, eu não tenho tanto interesse em saber como esse poder foi passado de um pro outro, sabe? Meio que foda-se, né? Acaba que o que fica é que você quer saber o que acontece com o Deco agora que ele ganhou essa habilidade. Não o que ele carrega com ele ou o que vai acarretar ele ter essa habilidade. Porque não foi construído o suficiente. Foi só uma coisa que o All Might falou. Ah, isso foi passado, tal, enfim. Entendeu? Então, é a forma que é apresentada. Poderia ser... Em algum momento, sempre o autor lembra dessas coisas que ele colocou no início dos capítulos e volta com isso. Como se ele tivesse dito que fosse a coisa mais importante do mundo, quando geralmente não é, no início. Mas, pelo menos pra mim, não é um negócio assim que me deixa curioso, sabe? Eu não tenho curiosidade nisso. É uma coisa meio que, beleza. Em alguma hora ele vai voltar com isso e eu não vou me importar. Mas tá aí. Bom, é isso. Eu acho que é o suficiente pra gente falar de... Nossa, 1h38 falando de 2 capítulos de Boku no Hero, pelo amor de Deus. Eu acho que é o nosso início. Vou tentar trazer mais coisas na semana que vem. Mas eu acho que grande parte do Boku no Hero e de todos os problemas dele, pra mim, estão na estética e na discussão que ele quer trazer em relação a como o autor, né, enxerga as coisas, nas imagens que ele traz quando ele fala de certos pontos, né? Que aí é uma questão que o autor trouxe, você concorda ou você discorda. Não é uma questão assim, tipo... É tipo o Isayama, né? Tá lá. É só se esforçar minimamente que a discussão tá lá, sabe? Bom, é isso então. A live sim vai continuar na Twitch por 15 dias. Eu vou tentar baixar. Mas eu acho que eu não vou subir isso no YouTube. Porque é live, eu tô falando de coisas assim, posso ter falado um monte de merda no meio e não percebi. Então não sei se vale muito a pena jogar lá, pra ser bem sincero. Talvez eu coloque depois. Tá bom? Mas semana que vem, 20 horas, quarta-feira, estamos de volta com o Hit vs Boku no Hero. E sexta-feira, essa sexta, voltamos com o nosso queridíssimo Coyotão, tá bom? Como faríamos um Boku no Hero bom? Porra, se eu soubesse...
Essa que é a questão. Essa que é a questão, Diego Antóis. Eu não tenho qualquer interesse de dizer pro autor como ele tem que fazer ou deixar de fazer, tá ligado? Eu só. Eu só vejo. É, e eu dou a minha humilde opinião, tá ligado? Se ele faz certo, se ele faz errado, se